Olá! O vídeo de hoje é para esclarecer uma dúvida que aparece muito aqui no canal. Como funcionam permissões de usuários? Como funcionam planos de assinatura? Ou seja, como eu faço para só mostrar para o usuário o conteúdo que ele pode ver e não mostrar o conteúdo que ele não pode ver? Então, se eu quero mostrar só para quem é do financeiro, uma tela do financeiro, se eu quero que só para quem esteja num plano de assinatura Gold possa ter acesso a uma parte do meu aplicativo, como funciona isso? E é isso que a gente vai mostrar aqui. Não existe muita teoria sobre isso ainda, então tudo que eu coloquei aqui para vocês, pessoal, são amostras com base na minha experiência e nos aplicativos que eu já criei. Então eu vou mostrar aqui, se eu não me engano, 10 casos que eu já fiz em aplicativos diferentes e como eu conduzi cada um deles. Então são amostras, é para você pegar o jeito e adaptar isso para a realidade do teu negócio, tá? Então assim, primeiro aviso é o seguinte, tudo que a gente vai fazer aqui é com base em dois conceitos, banco de dados e condicionais. Tudo que a gente faz em relação a permissões de usuários é sempre banco de dados e condicionais, sempre. Por quê? Porque você vai cadastrar alguma coisa naquele usuário que diz alguma coisa e você vai ter uma condicional lá na página para avaliar. Então, pô, se esse cara é administrador, verifica. Se ele for, ele pode ver isso aqui. E por aí vai. Então, todas as páginas que eu vou mostrar aqui sempre vai ter banco de dados condicionais. Vamos lá. Primeiro, e talvez a permissão de usuário mais simples e mais obrigatória que tem que existir em 100% dos aplicativos. Se é administrador ou não. E por administrador, entenda você. Você, o desenvolvedor, o criador do aplicativo. Porque você sempre vai querer ver informações a mais do que os usuários comuns. Então eu recomendo que isso aqui seja a primeira coisa que você crie no campo usuário, tá? Isadmin é a forma que eu chamo esse campo. É que em inglês assim é porque é meio que uma boa prática, mas é tipo, é administrador, entendeu? Vai ser um campo do tipo sim ou não. Então eu vou mostrar para vocês aqui na prática. Ó. A gente tem aqui o campo usuário, ó, e aí tem um campo, a tabela usuário, desculpa, e aí tem um campo aqui, ó, isadmin, do tipo sim ou não. Pode até sempre deixar o padrão como não, tá? Por quê? Porque todos os usuários que serão criados via de regra não são administradores. Você é. Aí você vai lá na mão e muda para sim, não tem estresse. E aí como que a gente conduz isso? Ó? Aqui eu criei uma página com duas... Dá um zoom aqui. Com dois grupos, tá? Esse grupo é para ser visualizado só por quem é administrador. E esse grupo é para ser visualizado por quem não é administrador. Como que eu avalio isso? Muito simples. Primeiro, vou deixar os dois elementos invisíveis, tá? Ó. Então, eu clico aqui no elemento, pego aqui, ó, o elemento está visível no carregamento da página? Não, ficou invisível. Esse aqui, ó, idem, invisível. Os dois nascem invisíveis, tá? E eu vou pegar a condicional desse aqui, ó, condicionais, tá aqui no meio do guia de propriedades. Então, só mostrando aqui, não tá aparecendo nada, tá vendo? Porque os dois estão invisíveis. Agora eu vou criar uma condicional. Quando o usuário atual isadmin for yes, esse elemento é visível, marca a caixinha, entendeu? Vou fazer de novo, hein? Ó. Defina uma condicional. Quando o usuário atual, current user, isadmin, for administrador, for sim, is yes, seleciona uma propriedade que vai mudar quando isso for verdadeiro. Visibilidade do elemento, ó, this element is visible, marca a caixinha. Ou seja, quando ele for administrador, torna invisível esse elemento. Aí eu posso copiar essa condição e eu colo nesse grupo de baixo aqui, tá vendo? Venho aqui com o botão direito, paste condition, colar condição. Mesma coisa, só que ao invés de sim, é não, né? Quando isadmin do usuário atual for não, esse elemento fica visível. Sacou? Ah, mas poderia ser ele nascer visível e depois ficar invisível? Pode ser. Estou mostrando o conceito de banco de dados e condicionais. Depois você vai fazer mágica com isso, não tenho dúvida. E aí, pessoal, eu posso vir aqui no banco de dados, ó, e vou run as, ó, rodar como renato@semcodar. Eu que tenho dois usuários criados aqui já, o joão@gmail e o renato@semcodar. Não. O renato@semcodar, você não é administrador. Sai fora, malandro. Se eu pegar ele aqui e editar, ó, vou editar ele. Isadmin está em branco. Sempre que está em branco, o Bubble considera como não, tá? Vou mudar para sim, ó. Não salvei ainda.
Você não é administrador, sai fora. Mudei para sim, salvei. Já liberou, entendeu? O grupo que eu tô vendo aqui, ó, já é o você é administrador e pode ver esse conteúdo. E o João aqui, ó, que não é administrador, botei não, salvar. Se eu logar como João, você não é administrador, sai fora. O que eu faço, inclusive, às vezes, com algumas páginas específicas, eu faço o seguinte, ó, dou um Ctrl A, seleciono tudo. Ctrl A é selecionar tudo. Botão direito, agrupo. Aí eu pego esse grupo, aí todos os meus elementos da página vão ficar dentro de um grupo, né? Aí eu pego esse grupo, deixo invisível e falo, só ficar visível para quem for administrador é igual assim. Então esse é o primeiro ponto, pessoal. Vocês me perguntam às vezes, mas e para saber quem está logado, quem não está? Mesma coisa, current users, is logged in, ó. O usuário atual está logado for yes, mostra, você está logado. Se ele não estiver logado, você não está logado. Para acessar essa página, você precisa fazer login. Aí você escreve o que você quiser, faz o que você quiser com isso. O que eu posso fazer, Renato? Você pode fazer tudo. Você pode mudar se o elemento é clicável, você pode mudar a cor do grupo, você pode mudar tudo o que você quiser aqui, pode mudar os textos dentro do grupo, pode mudar tudo. Pode fazer um aplicativo completamente diferente para quem não está logado, para quem não é administrador, do que para quem está logado, para quem é administrador. Essa é a graça das condicionais, né? E aí vamos para o segundo caso, tá? Estendendo um pouquinho esse conceito do is admin, é administrador. Você pode fazer, caso você trabalhe num nicho de um sisteminha de gestão pequeno, assim, por exemplo, com poucos cargos, você pode estender a mesma funcionalidade. Vamos dizer que você está oferecendo um sistema de gestão para uma empresa bem simples, que é assim, ó, ou ele é administrador, que é você, ou ele é diretor da empresa, que aí ele pode ver quase tudo, ele só não vê as coisas tuas, né? Ou ele é financeiro, que aí ele é vamos dizer que é uma hierarquia. O administrador vê tudo, o diretor, que é o dono da empresa, que é o teu cliente, vê quase tudo, e o financeiro, que é o funcionário da empresa, vê o mínimo possível. Aí como que você faz? Você pode vir aqui no banco de dados e fazer a mesma coisa. Ó. Vem aqui em Data, e aí aqui no usuário você cria, ó, is diretor? É diretor? Sim ou não? É financeiro? Sim ou não? E aí eu vou mudar para uma outra página que eu já criei aqui, ó. Vamos rodar como Renato aqui. Opa, escaca. Correr como Renato. O que eu estou vendo aqui, ó? O Renato, ele é administrador? Sim. Vamos dizer que ele é administrador só, tá? Pronto. Ele é administrador, o criador do aplicativo não é diretor, não é financeiro. É o criador do aplicativo. Aí eu vou pegar essas caixinhas que eu criei e vou fazer as mesmas coisas, as condicionais, ó. Quando o usuário atual for isadmin for yes, deixe visível. E esse aqui, ó, quando ele for diretor, deixe visível. E quando ele for financeiro, deixe visível. E as três vão nascer invisíveis, tá? Não vai nascer visível, não vai nascer visível, não vai nascer visível. Vamos atualizar agora para ver o que acontece. Só o administrador, ó. Tá vendo? Só tá aparecendo administrador aqui. Mas e se eu disser que o Renato agora, ele não é administrador, ele é diretor da empresa? Aí ele é só diretor. E se eu disser que o Renato é diretor e financeiro? Aí eu sou diretor e financeiro. Já entenderam, né? E se eu for admin, diretor e financeiro? Aí ele já mostra as três, ó. Entendeu como é que funciona? Aí você pode dar até uma incrementadinha nas condicionais. Por exemplo, ó, bota numa ordem hierárquica aqui, como a gente falou, né? O administrador pode ver tudo, o diretor pode ver menos, o financeiro menos ainda. Então, ó, o financeiro só pode ver isso. O financeiro, ele pode ver, qualquer um pode ver as informações do financeiro, não é? Se ele é o menor funcionário que tem. Então, assim, ó, se is financeiro dele for yes, ou diretor for yes, ou current users is admin for yes, pensa comigo, qualquer um pode ver a informação do financeiro. Se ele for financeiro, se ele for diretor ou se ele for administrador, concorda comigo? Então, qualquer um pode ver o financeiro. Aí eu copio a condição, ó.
Removo aqui, boto de novo a do diretor. Ó. Quem pode ver as informações do diretor? O financeiro não pode. Só pode se ele for diretor ou se ele for administrador. Tira esse último aqui, ó. E aqui, só se ele for administrador. Sacou? Espero muito que não tenha ficado muito confuso. Porque esse elemento é importante. Ó. Se eu for, então, ó. Eu sou o criador do aplicativo, tá? Isadmin is ó. Posso ver tudo. Mas eu não sou o criador do aplicativo. Eu sou o diretor. Tá vendo que isso financeiro tá no, ó? Eu sou só o diretor da empresa. Beleza. Eu posso ver tanto o que o diretor pode ver como o que o meu financeiro pode ver. Claro, ele é meu funcionário. E se eu for só financeiro, ó, não é administrador, não é diretor, é financeiro. Eu só posso ver as informações do financeiro. Entendeu? Banco de dados condicionais. Cara, espero muito que tenha ficado claro isso, porque isso aqui muda a tua vida quando você pega o jeito disso aqui. Então tá, vamos lá, para a próxima. Essa forma é muito comum em marketplaces. Exemplo, OLX é assim, Webmotors é assim, Mercado Livre é assim, a Aqua é assim. O que é isso aqui? Isso aqui é o seguinte, é quando basicamente só tem dois perfis de usuário dentro de um aplicativo. Compradores e vendedores. Mas, ao mesmo tempo, você concorda comigo que no Mercado Livre todo comprador pode ser um vendedor e todo vendedor pode ser um comprador? Né? Porque você fez um cadastro no Mercado Livre só para comprar um iPhone. Mas, pô, se você quiser vender um livro usado no Mercado Livre, você pode, é só ir lá e cadastrar. É isso que diferencia um do outro, correto? Se ele tem algum produto à venda ou não. E é isso que eu falei aqui. Então você vai no banco de dados criar um campo meus produtos, que vai ser uma lista de produtos, ou lista de carros, ou o que você estiver querendo fazer. Não se atenha a detalhes. E na condicional vai ser quando o usuário atual meus produtos, aí você faz qualquer coisa com isso. Exemplo. Vamos para a página 3. E vamos rodar isso como o Renato. Olha só. Aqui na página 3, o que a gente tem? Ó? A gente tem um grupo aqui, ó. Temos dois grupos, tá? Esse grupo, ó, vou chamar ele assim, ó. Vai aparecer quando tem produtos, tá? E esse grupo de baixo não tem produtos. Os dois vão nascer invisíveis, mesmo esquema de sempre, tá? Esse grupo aqui, ó, ele só vai ficar visível quando current users, meus produtos aqui, ó, tá vendo aqui em banco de dados, né? Ó, usuário, campo, produtos. Posso até chamar de meus produtos, igual eu falei na apresentação, né? Então, ó, uma lista de produtos. Quando current users, meus produtos, com count, o que é count? Quantidade. For 0, ou seja, quando eu tiver 0 produtos cadastrados, fique visível. Exato. E esse grupo aqui de cima, ó, quando current users, meus produtos, quantidade, for maior que 0, Renato, ou maior ou igual a 1. Qual a diferença, hein? Qual a diferença? Pegadinha, galera, não tem diferença. Mesma coisa. Quando for 0, quando for maior que 0, é a mesma coisa que maior ou igual a 1, né? Então vamos deixar maior ou igual a 1, mais fácil. Quando current os meus produtos, se tiver um ou mais produtos cadastrados, quer dizer que eu sou um vendedor. Então aí sim eu mostro esse cara aqui, ó. Vamos ver como é que ficou? Ó, eu tô logado como o Renato, né? Que tem 2 produtos cadastrados, uma televisão e um micro-ondas, que são os que aparecem aqui, ó. Correto? Mas agora eu vou logar como o João, que não tem nenhum produto cadastrado, tá vendo? Run as João. Vamos ver o que acontece. Já sabe o que vai acontecer, né? Você não tem produtos cadastrados. É isso aí. Cadastre seu primeiro produto. Aí você bota um botão. Cadastre aqui o seu primeiro produto. É assim que a gente faz. Já tem produto cadastrado? Então mostra. Não tem? Mostra um elementinho ali para instigar ele a cadastrar o primeiro produto dele. É assim que funciona. Então, com isso, a gente deixa muito claro o que é o que aqui exatamente no modelo de marketplaces, tá? E aí vamos para a próxima.
Planos de assinatura, isso a galera pergunta demais. Como que eu faço? O cara, se ele tá num plano, vamos dizer, eu tenho um aplicativo que eu vendo 3 planos, tá? Plano gratuito, plano Gold, 50 pila por mês, plano diamante, 100 pila por mês, sei lá. O cara do plano gratuito não vai ter os mesmos benefícios. Como que a gente conduz isso? Você cria um campo plano, que vai ser ligado a um option set plano. Renato, o que é option set, Renato? Eu já falei bastante aqui no canal. Mas vou dar uma contextualizada bem rapidinha, tá? Option set, ó, você vai na aba data e você vai aqui em option sets. Option sets são tipo banco de dados, mas são coisas que só você, criador do aplicativo, pode mudar, entendeu? Então, assim, ó, quem é que vai definir no teu aplicativo quais são os planos que existem? Só você. Você não precisa dar para o usuário a possibilidade de criar, adicionar, remover planos de assinatura. Isso é só você. Então, pode ser option set. Eu tenho outros vídeos que eu falo de option set, se você quiser entender melhor, vou até citar os outros vídeos depois, se deixar na descrição, para você conseguir estender um pouquinho mais sobre isso. Ligo direto na documentação do Bubble lá. Mas enfim, vamos criar aqui um plano no option set, tá? Como que eu fiz, ó. Plano 1, 2, 3, criar. Aí aqui eu crio atributos e opções, tá? Enfim, como eu vou deletar aqui porque eu criei só para mostrar. Como eu já criei esse option set plano aqui, ó, vamos a ele. Aí eu criei 3 planos, o plano gratuito, o plano Gold, o plano diamante. E cada plano desse vai ter 2 características, ó. Quantos produtos, ou seja, imagina assim, quantos produtos você pode cadastrar. Imagina que é bem tipo o Mercado Livre, entendeu? Você se cadastra lá no plano gratuito, você pode cadastrar, modificar atributos. Você pode cadastrar 2 produtos no plano gratuito. E você não tem um selo premium. Estou inventando aqui. Se você está no plano Gold, você pode cadastrar 10 produtos e você tem o selo premium. E se você está no plano Diamante, você pode cadastrar 100 produtos e você tem o selo premium. E aí, como é que a gente faz? Ó, vamos para a página planos aqui. E vamos rodar o aplicativo como o Renato. Vamos dizer, o Renato está no plano... Ó, eu criei aqui um plano, tá vendo? Ó, plano gratuito, por exemplo. Tá? E aí, como o Renato está no plano gratuito, diz assim, ó, você já tem 2 produtos cadastrados. Você pode cadastrar um total de 2 produtos. Ou seja, eu já estou no meu máximo dentro do meu plano gratuito. E aí, como é que eu fiz isso? Ó? Olha o textinho. Ó. Você já tem current users, meus produtos, count. O que é isso? Deixa eu dar um zoomzinho aqui para vocês verem melhor. Você já tem current users, meus produtos, count. Ou seja, pega a lista de produtos do usuário e me traga a quantidade. Certo? Se eu tenho 2 produtos, voltar 2 produtos, mostra esse número 2 ali. Você pode cadastrar um total de... Cara, aqui é que está o negócio mais importante de tudo nessa questão de plano de assinatura. Ó. Você puxa current users, planos, quantos produtos, entendeu? Por quê? Porque o usuário, ó, ele tem aqui um plano, certo? Ele tem um campo planos, tá vendo aqui, né? Eu posso escolher se ele é o plano diamante, gold ou gratuito. Aí dentro do plano que ele está cadastrado, no caso do Renato, o Renato está cadastrado no plano gratuito. Então tá, aí vai no option set e busca quantos produtos é o gratuito 2. Entendeu? Aí vem esses 2 aqui, ó. É nada mais, nada menos do que isso. E eu até brinquei um pouquinho mais com isso, esse é um recurso que eu uso muito. Você coloca um botão aqui, mais produto, que é tipo assim, um botão que você vai clicar para abrir um pop-up que vai adicionar um novo produto, entendeu? Mas, você concorda comigo que esse botão só pode estar visível se, olha só essa condicional é boa. Pega a quantidade de produtos que eu tenho cadastrado no meu usuário e, se for maior ou igual do que a quantidade de produtos que eu posso cadastrar, deixe esse botão invisível, sacou? Então assim, ó, eu tenho 2 produtos cadastrados e eu posso cadastrar 2, não pode aparecer o botão para mim. Agora, se eu tiver, tanto é que não está aparecendo, ó. Agora o Renato acabou de fazer um upgrade, olha só. O Renato acabou de fazer um upgrade para o plano Gold.
que permite 10 produtos cadastrados, né? Vou salvar, ó. Já mudou. Por quê? Eu tenho os mesmos 2 produtos cadastrados, mas agora eu posso cadastrar um total de 10. E o nosso botão aqui já apareceu. Por quê? Porque aquela condicional não é mais verdadeira. Agora, 10 é maior do que 2, então aparece o botão. Entendeu? É assim que a gente coordena. Ah, mas como que eu restringo o usuário de cadastrar mais produtos do que o plano dele permite? É exatamente assim, galera. Vou até repassar aqui, porque às vezes vocês vão querer... Tira um print, ó. Tira um print daqui, galera. Ó. Dessas condicionais, entendeu? É exatamente isso aqui. Vamos para o próximo? Quando o usuário pertence a somente uma empresa e somente um cargo. Esse é o caso do Super Delivery, que é aquele aplicativo delivery que a gente criou no curso. Vou mostrar ele aqui. O que a gente fez ali? A gente só criou um campo, o usuário tem um campo ali, restaurante. Não é uma lista de restaurantes, é um restaurante. Cadê o delivery? Tá aqui. Então assim, ó. Quase 500 usuários cadastrados. Vamos pegar um... Qual é que é aqui, ó? O usuário, ele tem... Esse aqui tá sem nenhum restaurante cadastrado, porque ele é só comprador. Vou aqui direto. O usuário, ele tem um campo restaurante aqui, ó, que é ligado a uma tabela restaurante, entendeu? E aí, quando eu vou puxar aqui no dashboard, ó, vamos dizer, eu vou logar aqui com o meu restaurante. Esse aviso de senha é porque a senha é fácil mesmo, não é do Bubble não, isso é do Chrome mesmo. Então, ó, ele já puxou o nome do meu restaurante, ó. De onde ele tirou esse nome, hein? Current Users, restaurante nome, entendeu? Pega o restaurante do usuário atual e me traga o nome dele. Poderia trazer também ó, o endereço, a descrição, áreas de entrega, apelido, pedidos, logotipo, e-mail, usuários que permitiram enviar e-mail promocional, tá tudo aqui, ó. Me traga aqui, ó, a lista de produtos, por exemplo. Todas as categorias e produtos que a gente cadastrou. Como que a gente puxou isso? Muito simples. Pega aqui, ó. Current Users, restaurantes, categorias. Então você sempre vai estar fazendo associação ao restaurante do usuário atual. Mas isso só serve quando o usuário só pode ter um restaurante, entendeu? Não serve para quando pode ter mais de um. Nesse caso aqui, no Super Delivery, ah, Renato, mas eu quero cadastrar mais de um restaurante, eu tenho uma franquia de 3. Você vai ter que usar 3 e-mails diferentes. Para cada e-mail, um restaurante. Por que você fez assim? Porque é mais fácil de explicar. Ah, mas e se eu não quiser fazer assim? Vou falar daqui a pouco, fique calmo, não fique nervoso. Quando o usuário pertence a uma empresa, mas pode ter uma lista de cargos. E esses cargos são definidos pelo desenvolvedor. Aqui, pessoal, nesse caso, cadê? Tá aqui. Página 5, ó. E vamos abrir como o Renato. Nesse caso, o que a gente criou aqui? A gente foi lá em Option Sets e a gente criou alguns cargos em Option Sets. Ó. Eu, financeiro, diretor, administrador. Usei os mesmos exemplos anteriores para ficar mais claro, tá? O que muda? É só a questão de ser Option Sets, porque assim, ó, e de ser uma lista, né? Por quê? Porque nesse caso aqui, ó, pode ter múltiplos cargos. Então, olha só. O administrador vai aparecer quando Current Users, lista de cargos, foi esse campo que a gente criou aqui, tá? Só para deixar claro. Lista de cargos, que é uma lista de cargos dos Option Sets ali. Quando Current Users, lista de cargos, contiver, é uma lista, hein? Contiver, os 3 Option Sets que eu criei, ó, administrador, diretor e financeiro. Se contiver administrador, pode deixar visível. E aqui em diretor, ó, cola a condição. Se contiver diretor, pode deixar visível. E aqui, se contiver financeiro, pode deixar visível. Vou deixar os 3 invisíveis por padrão, tá? Foi. E vamos atualizar. Provavelmente o Renato está sem nenhum cargo listado, né? Vamos pegar ele lá. Renato. Lista de cargos, exato. Então vamos falar que o Renato agora ele é financeiro. Só financeiro. Ó. Ele já viu a caixinha financeira. O Renato é financeiro, administrador e diretor.
Ele tem os 3. Já viu os 3. Então é isso, galera. Parecido com o outro, o que muda? Que aqui é uma lista, né? Então a gente consegue... É até uma prática melhor do que aquela primeira que eu mostrei, tá? Porque te permite inserir e retirar cargos com mais facilidade. Isso aqui, já usei bastante essa forma também. Estamos quase. Quando o usuário pertence a uma empresa, mas com múltiplos cargos, qual que é a diferença desses dois, ó? Qual que é a diferença desse pro que eu mostrei agora, ó? A única diferença é essa palavrinha, ó. Quando você é que define os cargos, você pode criar em Option Sets. Quando o usuário pode definir os cargos dele, aí você não pode criar em Option Sets. Você tem que criar no banco de dados. Aqui eu vou dar um exemplo até. Tá? A única coisa que muda realmente é isso. Ó. Ao invés de Option Sets, você usa banco de dados. Eu vou dar um exemplo. Aqui. Esse é um exemplo de um aplicativo que eu tenho em produção já vai fazer 4 anos, desde 2016. Que já roda com o cliente. Eu até ocultei o nome dos usuários aqui. Mas o que acontece? Vocês não vão conseguir ver no celular, que tá pequenininha a letra, tá? Que esse painel, esse dashboard aqui, ele é para desktop. Mas aqui, ó, o usuário 2, por exemplo, se eu editar, ele consegue ter vários cargos. Ele consegue ter uma lista. Ó. Só que a questão é que essa lista, ela é criada por eles. O próprio usuário, o meu cliente aqui, ele consegue criar os cargos dele. Entendeu? Aí ele cria, ó, se ele quiser vir aqui hoje e criar um novo cargo chamado Diretor Administrativo Nível 3, ele pode. O que o Diretor Administrativo Nível 3 pode acessar? A, B e C, e assim vai. Então aqui, ó, pode ter uma lista de usuários, de cargos para cada usuário, mas aqui é banco de dados, não é Option Sets, tá? Penúltimo, o usuário pertence a X empresas. Ou seja, ele pode pertencer a infinitas empresas. Opa! Aqui já mudou um pouquinho o patamar. Aqui não é mais aquela história assim que o usuário está sempre restrito à pizzaria Dom Renato, lá do Super Delivery, por exemplo, Cacau Show, acho que era. O usuário pertence a múltiplas empresas com um cargo só. O que muda? Que ao invés de empresa ser um objeto só aqui, né? Ó, ao invés de ser um campo singular, assim, na hora de criar o campo, você vai marcar essa caixinha para ser uma lista de empresas. O ponto de atenção forte aqui é o seguinte. Ó. Primeiro, na condicional, você tem que buscar quando as empresas do usuário contêm essa empresa e você tem que fazer bastante uso de página dinâmica. Se você não sabe o que é página dinâmica ainda, tem uma cacetada de vídeo aqui no canal com aqueles tutoriais, como recriar um Airbnb, como recriar um Spotify. Lá eu falo muito do conceito de página dinâmica, assiste lá. Então você tem que usar sempre a página dinâmica para saber de qual empresa você está falando. E é essencial você ter o seguinte, ó, uma página de seleção da empresa. Por quê? Porque se o usuário, aqui eu vou dar o exemplo de um aplicativo de gestão escolar que a gente fez no curso também. O que acontece? Ele usa esse modelo. Um usuário pode pertencer a 15 escolas, 30 escolas, 50 escolas. Então, quando ele vai acessar o painel, olha só, aparece aqui a lista de escolas que ele possui, entendeu? Sacou? E aí você tem que selecionar. E aí, quando você clica, você vai para uma página dinâmica da escola ou da empresa que ele escolheu. Sacou? E, por fim, quando os usuários... Esse é o mais... Galera, esse é avançado. Esse é avançado. Esse é avançado. Esse eu te falo assim, se você não entender, fica tranquilo, tá? Esse é o seguinte. Você precisa... Quando o usuário pode pertencer a múltiplas empresas, em cada empresa ele pode ter múltiplos cargos, o que a gente faz? O sistema de gestão escolar é assim. Eu mostrei aqui o sistema de gestão escolar mais para contextualizar essa parte da página de seleção da empresa, né? Mas o sistema de gestão escolar ele tem uma pegada muito interessante. A gente criou uma tabela perfil usuário. Galera, sério mesmo, se você não entender esse conceito, fica tranquilo. Isso é poucos casos que você vai precisar disso, tá? Mas aqui é minha responsabilidade explicar para vocês, como eu falei, os casos que a gente já usou, né? A gente criou uma tabela intermediária chamada perfil usuário. O que é essa tabela? Por que isso? Porque eu, renato@sencodar.com.br, eu posso ser, por exemplo, professor na escola 1
posso ser responsável pelo meu filho na escola 2 e posso ser aluno na escola 3, você entendeu? Eu posso ser associado a 3 escolas e em cada escola com um cargo diferente. Sou aluno aqui, sou pai aqui e sou professor aqui. Posso, por que não posso? Até porque é muito comum você ser professor e pai, por exemplo, entendeu? Então o que a gente fez aqui foi criar uma tabela intermediária chamada perfil usuário, que diz o quê? Ó, esse usuário aqui é aluno, gestor, professor ou responsável, são os 4 tipos de usuário que a gente criou aqui, né? E está cadastrado na escola tal, entendeu? Tem outras coisas aqui, mas não se preocupa com isso, o importante é isso. Vários perfis de usuário. O usuário Renato, ele é professor na escola A. O usuário Renato, aí esse é um perfil de usuário. O usuário Renato é pai na escola B e o usuário Renato é aluno na escola C. Então o usuário Renato tem 3 perfis de usuário. Aí se eu for aqui em usuário, ó, uma lista de perfis de usuário, entendeu? E aí quando a escola se comunica com o usuário, não é com a tabela usuário, é com a tabela perfil usuário. Sacou? Como eu falei, você entendeu? Fica tranquilo, mas é que isso aqui é hardcore, é hardcore. E aí o que acontece? Se você vai na página, por exemplo, selecione escola aqui, ó, aqui vai mostrar todos os perfis de usuário, entendeu? O que a gente faz lá no login? No login ele verifica. Se você só tiver um perfil de usuário, já loga direto para o teu perfil de usuário, tá tranquilo. Mas se você tiver mais de um, cai na página de seleção. Sacou? Então, pessoal, são esses todos os modelos que eu já usei para estabelecer diferentes permissões de usuários, para coordenar planos de assinatura. E eu espero que com esse vídeo acho que a gente vai matar mais de 1000 perguntas que já teve nesse canal até hoje em relação a isso. É um tema mais complexo, mas, galera, é isso aí. Isso não é muita gente que vai te falar, até porque, como eu falei, o conteúdo técnico em relação a isso, ele é bem escasso, assim. Por isso que eu não consegui encontrar muito conteúdo para, vamos dizer, trazer para a nossa realidade somente. Eu realmente tive que trazer muito da minha experiência criando, entregando e melhorando sempre, né? Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo.